Ciao ragazzi, tutto bene? Hoje nós vamos falar sobre mais um verbo muito importante em italiano, que é o verbo avere. A gente já tinha falado sobre o verbo essere, que é o verbo mais importante da língua italiana, e agora a gente vai falar sobre o segundo verbo mais importante da língua italiana, que é o avere. De cara, eu já vou deixar claro algumas questões a respeito desse verbo que podem causar alguma confusão para os estudantes brasileiros, que é, com que verbo em português o verbo avere parece? Olha bem para a cara dele, né? Parece com o nosso verbo haver. Se eu tiro esse E do final e coloco um H no começo, é exatamente o nosso verbo haver. O verbo haver, em português, ele significa esse verbo que dá para a gente esse significado de identificar a presença de alguma coisa física ou abstrata, né, num determinado lugar ou num determinado tempo. Eu posso dizer, há muitas árvores na minha rua, né? Há muitos livros nessa estante, né? É o verbo que a gente usa para isso. Aqui no Brasil, porém, o verbo haver ele caiu um pouco em desuso. A gente passou muito a usar o verbo ter no sentido de haver. Então, ao invés de dizer há muitas árvores na rua, normalmente a gente diz tem muitas árvores na minha rua ou tem muitos livros nessa estante, ao invés de dizer há muitos livros nesta estante. E aqui é que entra um pouco a confusão, porque o verbo avere em italiano, ele significa exatamente ter, né? Ter no sentido de posse, de propriedade, né? Então é uma confusão que a gente não pode fazer de jeito nenhum. O verbo avere significa necessariamente ter, mas apenas no significado de propriedade. A gente jamais pode usar o verbo avere no sentido do haver em português, que é esse verbo que a gente usa para identificar a presença de alguma coisa. Então a gente tem que ficar super atento, porque tem dois jeitos de errar isso aqui. O primeiro jeito de errar é porque o verbo avere parece muito com o verbo haver. Então o nosso cérebro já quer acreditar que o verbo avere pode ser usado no sentido de haver, pela semelhança entre eles. E a segunda forma que a gente tem para errar isso é traduzir avere, que significa ter. Só que em português aqui no Brasil eu uso ter no sentido de haver, né? Acontece uma coisa que acontece muito com quem está começando a estudar inglês, que é tentar usar o verbo to have, que significa ter, né, de propriedade, e que também vem da mesma raiz do latim, né, tentar usá-lo no sentido de haver. Né? É muito normal para estudantes que estão começando a dizer algo como, por exemplo, have many trees in my street, quer dizer, tem muitas árvores na minha rua. O correto seria there is, é uma expressão diferente que se usa em inglês e é uma expressão diferente que se usa em italiano também. Eu estou dando esse preâmbulo, né, essa introdução, que na verdade nem é mais uma introdução, já é boa parte do vídeo. Eu estou dizendo isso porque eu sei, né, de muito tempo de experiência, é um verbo que dá muita confusão. Então, buzina, tudo bem? Então, é importante que a gente fique super ligado nisso, em usar o verbo avere apenas no sentido de propriedade, tá? O negócio que você comprou é seu, verbo avere, tudo bem? Vamos conjugar o verbo no presente, igual a gente fez com o verbo essere. Né? A gente já tinha conjugado o verbo essere, agora vamos conjugar o verbo avere. Então seria, io ho una macchina, tu hai una casa. E aqui eu vou dar alguns exemplos, que eu tinha falado desse ter no sentido de propriedade, mas pode ser um ter em outros sentidos um pouquinho diferentes também. Vamos ver. Por exemplo, lui ou lei ha molto da fare, ou seja, ele ou ela tem muito o que fazer. Noi abbiamo male di testa, ou seja, nós temos dor de cabeça. Voi avete una verifica domani, vocês têm uma prova amanhã. E loro hanno fame, loro hanno sete. Ou seja, eles têm fome, eles têm sede. Essa é a conjugação do verbo avere. Uma coisa interessante, provavelmente essas são as únicas palavras em italiano que começam com a letra H. Né? Na hora que a gente for ver a letra H, lá na seção do alfabeto, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas são raríssimas as palavras em italiano que começam com a letra H. Essas aqui, da conjugação do avere, começam com a letra H, e o que só aumenta a nossa confusão, né? Porque a conjugação da terceira do singular no presente do verbo avere parece demais com a única conjugação possível do verbo avere em português, que seria a única diferença é que em português tem acento e em italiano não, né? Então, repetindo o que eu falei no começo, há que se tomar muito cuidado
em relação a isso. E quando eu dou essa aula, né, nas minhas aulas presenciais, nas minhas aulas por Skype, por Zoom, pela internet, eu gosto muito de dar uma historiada um pouco nesse verbo, porque ele gera muita confusão, né? E o interessante é que em quase todas as línguas ocidentais que a gente tem acesso, né, atualmente, existe alguma palavra que vem da mesma raiz latina. Então, por exemplo, em italiano, avere, em inglês, have, em alemão, haben, em francês, avoir, em romeno, avea, em espanhol, haver e em português, haver, né? Então, todas essas palavras, todos esses verbos, eles são provenientes do mesmo verbo lá do latim. Em latim significava ter. E em todas essas línguas que eu falei aqui significa ter também, nesse sentido de propriedade. Menos em espanhol e em português. De fato, foi o espanhol que quebrou essa linha semântica que estava seguindo até o espanhol. E em espanhol, esse verbo passa a significar essa ideia de identificar a presença, né? E português, claro, como é uma língua muito próxima do espanhol, acabou seguindo na mesma toada, né? Acaba que em espanhol e em português a gente usa um outro verbo que é proveniente lá do latim também para significar a ideia de ter, de propriedade, né? Que em italiano seria o tenere, né? Tenere em italiano significa estar de posse. Não é necessariamente ter, é estar comigo uma coisa. Eles usam muito para, por exemplo, segura isso para mim. Tieni questo per me. Seria um exemplo bom para isso. Então, esse verbo que em latim, em italiano, significava estar de posse, acabou que em espanhol e em português virou esse verbo que significa o ter de propriedade mesmo, né? Então, assim, ficou um vídeo um pouco mais longo, né? Muitas explicações, mas só para a gente recapitular, verbo avere significa ter de propriedade, jamais pode ser usado no sentido de haver em português, no sentido de identificar a presença de algo, de uma ideia num determinado lugar, num determinado tempo. Tudo bem? Vou ficando por aqui por hoje. Se vocês gostaram do vídeo, dá uma curtida, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, como sempre, podem anotar aqui nos comentários que eu sempre respondo. Arrivederci a tutti!